E aí galera, tudo bem? Estamos de volta. Hoje eu queria falar sobre um assunto aqui que é bem interessante para te parar para pensar e analisar e ver as coisas sob um prisma um pouco diferente do que tu já viu algumas outras vezes as mesmas coisas. A gente tem uma questão que se chama três dimensões, né? As nossas três dimensões. O que a gente pouco percebe é que as dimensões são as nossas prisões de percepção, tá? A própria física quântica e outros teóricos, né, já disseram que existem diversas dimensões. Porém, dentro do nosso aparelho perceptório, como eu já venho falando aqui nos outros vídeos e tu vai entendendo, que é esse veículo, né, limitado onde a gente habita, né, um veículo que enxerga, digamos, 5% da luz, né, escuta uma parte das ondas sonoras, enfim, tudo mais. A gente, dentro desses nossos limites, tem as dimensões, que é como a gente, então, estava falando e a gente percebe. A gente tem que entender que as dimensões, então, elas são prisões, ou seja, a gente enxerga isso como realidade e não consegue entender ou perceber que existem coisas para além dessas dimensões. Então a gente fica preso nisso. Muito já se falou qual que é a quarta dimensão, existe, não existe, teoria disso ou aquilo, enfim, que fazem com que a gente pare para pensar nesse assunto. E eu quero trazer aqui uma ideia para compartilhar com vocês, para vocês parar para perceber que provavelmente, talvez, ou com certeza, de acordo com o entendimento, ou talvez não também, né? Tá tudo bem. O tempo seria a quarta dimensão, ou seja, seria o nosso quarto limite de percepção, seria a nossa quarta prisão, seria onde a gente também teria essa capacidade limitada de observar as coisas. Porque o tempo, como vocês talvez já tenham escutado ou não, ele é uma ilusão. Uma ilusão no sentido que a gente, dentro do nosso estado atual, enxerga tudo como presente, passado e futuro, sendo que, na verdade, só existe o presente, de fato, nesse momento agora. O resto, tanto o futuro é uma ilusão, né? Tanto que o excesso de pensamento futuro gera uma doença chamada ansiedade, assim como o passado é uma ilusão, no sentido também, quando eu falo sobre isso, é dentro da nossa percepção de realidade, dentro desses nossos 5 sentidos aqui que existe dentro da gente. Então, também, o excesso de passado nos traz uma outra doença aí chamada depressão. Então, o que a gente tem que entender, né? É que o tempo ele não existe da forma como a gente enxerga. Na verdade, o tempo não existe, porque o nome, né, que a gente dá é para designar isso. E como isso não existe, ele não existe de fato. Ele é uma coisa que acontece ao mesmo tempo paralelamente. Então, talvez grandes avanços e grandes coisas que a gente tem a respeito sobre esse tema é quando a gente entende que isso não existe. Se você já fez já participou de alguma sessão, por exemplo, de hipnose, né? Tu tem essa possibilidade, às vezes, de brincar com o tempo no momento que tu regressa a um momento lá passado que existe na memória e tu trabalha ela com emoções, com percepções reais, como se fosse o presente. Ou seja, se o passado ele não é isso, ele pode ser vivido como no presente, esse lapso temporal aí é um tanto quanto questionável, né? Muito das sabedorias antigas, das filosofias que eu já venho falando aqui, elas vão trazer, sim, que fora desse mundo, fora, né, dessa frequência onde a gente está, o tempo ele é uma coisa só. Passado, presente e futuro coexistindo. Talvez é aí também, talvez, e bem provável, não vou só afirmar, porque tem gente que vai dizer, tem provas quanto a isso. Não, tem provas físicas, mas existem questões que tu para analisar, tu vai parar para, não faz sentido isso aqui. Que é essa questão
de muitas questões dividentes, né, de previsão de futuro, porque tudo existe já de uma forma escrita. Tudo existe, tudo que está no futuro já existe no presente, se tu conseguir acessar essas informações, e tem a ver um pouco até com o vídeo que eu fiz aí por último. Eu queria então fazer vocês pensar nesse vídeo, estou fazendo ele bem mais curto aqui, porque ele é um aspecto único aqui, de você parar para pensar que as dimensões elas são os que limitam, são significados de limitações das nossas percepções, tá? E aí por isso que eu sugiro essa questão do tempo como uma quarta dimensão, pois ela também é uma limitação da nossa percepção do que a gente chama realidade, tá? Porque ela existe de forma paralela, acontecendo em algum lugar, e a gente só vê fragmentos disso através dos nossos aparelhos perceptórios. Qual que é a importância disso para a gente entender, tá? A gente tem que entender que a gente tem que trabalhar constantemente nessa vida para ir ampliando essa nossa capacidade perceptória, tá? Tu pode, por exemplo, fazer com a questão tempo, tentar acessar futuro. Tu pode fazer esse exercício, tá? Tu pode fazer o exercício como já é prática, aí vamos dizer, né? Em alguns casos, como já falei, que a hipnose, tu tira um pouco da mente concreta, consegue fazer uma viagem e transmutar algumas coisas ali. Tu consegue fazer através da hipnose, por exemplo, né? Em estados de transe, enfim, que ainda tem muito medo em cima disso, né? Muito misticismo em cima disso, mas também ao mesmo tempo muita gente já estudou e já aprofundou isso, já conseguiu colher de forma que fosse mais aceitável para as pessoas, né? Que precisam de provas científicas para acreditar nas coisas. Porque a gente tem que entender, se você já está assistindo esses vídeos, você vai entender que a maioria das coisas que hoje a gente evidencia cientificamente já foram falado no passado, nada é novidade, né? Talvez no passado não tinha como provar isso para algumas pessoas, né? E também a gente vê que hoje mesmo provadas certas coisas, algumas pessoas ainda não acreditam. Então, essa questão de previsibilidade do futuro, a gente tem essa possibilidade de trabalhar isso. Só que quantos dias da nossa vida, quantas horas da nossa vida, a gente para se conectar com a gente para se conectar com todas as informações, a gente para tentar expandir nossas capacidades perceptórias, seja de audição, seja de visão, seja desses 5 sentidos. Quanto que a gente está ali disposto a evoluir e entender e buscar perceber mais. Porque é muito legal, claro, a gente falar certas coisas, mas a gente também, quando a gente vive aquilo, a gente sente aquilo, a gente percebe aquilo, tudo muda. Toda a nossa percepção começa a mudar, porque a gente está evoluindo. A gente tem que cuidar que, como eu já falei, a gente recebeu esse veículo, ao mesmo tempo que um veículo é a nossa prisão, digamos assim, né, para viver essa realidade. E é como se a gente, quando coloca o negócio no cavalo aqui, ó, ele só enxerga isso. É mais ou menos o que é o nosso corpo para o nosso ser, né, para o nosso espírito. É uma prisão onde a gente vive coisas limitadas, na grande maioria. Então para pensar um pouco nisso, reflete, me diz aí o que tu pensa, se faz sentido, não faz sentido, mas tenta expandir isso, tenta entender isso, tenta conversar com as coisas, conversar com as energias e com o universo a respeito sobre isso. Porque, se eu não falei ainda em outros vídeos, talvez eu vou falar no futuro, tudo é vibração. E toda essa vibração, ela não é aleatória, como muitas vezes as pessoas acham. Toda essa vibração, ela é informação. E essa informação, ela vem de algum lugar. Ela serve para alguma coisa. Ela tem uma intenção. Nada é ao acaso. Nada existe por si. Tudo existe com um objetivo. O objetivo final sempre vai ser a nossa evolução. Entendendo que a evolução são ciclos de transformação. E os ciclos de transformação,
é morte e nascimento, ou seja, transformação de uma coisa em outra, tá? Se tu leitura hindu aí, tu vai entender, né? A questão de Shiva, por exemplo, que é mal interpretada em alguns lugares, quem estuda mais vai entender. Enfim, então a gente vai entender que as coisas estão em constante transformação e isso também é com a gente. A gente precisa ir se transformando. A gente precisa entender que tudo são códigos. Pode ser desde lá do inconsciente coletivo, dentro de uma teoria psicológica como do Jung, né? Como outras diversas teorias mais antigas que existem dentro de um entendimento de captar, né? Esses padrões e entender como o universo funciona, entender como os filósofos naturalistas de milhares de anos atrás viam a Terra e entendiam os padrões e através desses padrões entendiam como a vida funcionava. Hoje a gente está muito distante disso, mas qualquer pessoa, eu, tu, qualquer pessoa que se dedicar a isso, um pouquinho que seja, consegue ir evoluindo nesse caminho. Então esse é o meu chamado, esse é o que eu falo aqui, é para a gente abrir um pouco, parar para perceber e entender que a realidade como ela é muito diferente da realidade como a gente entende hoje. É o véu de Ísis, né? O véu de Maia, né? São as três salas, são todas essas histórias, muitas vezes ditas como mitologias, mas que são histórias que falam sobre isso, sobre essa questão da gente ir tirando os véus e tirando as ilusões e cada vez mais enxergando algo mais próximo da realidade. Eu não tenho a pretensão aqui, e pode ser desestimulante para ti, mas é pelo menos é o que eu acredito, que a gente vá entender a realidade dentro desse corpo, a gente vai entender a realidade dentro desse mundo. Acho que a gente, se conseguir desenvolver, a gente vai ver uma partezinha só, para depois nas nossas próximas jornadas entender melhor. Então, se gostou aí, deixa um like, aquela coisa de YouTube, né? E também dúvidas, qualquer coisa, comenta aqui, porque esse é o convite para ti, para pensar diferente, refletir e buscar se desenvolver, tá bom? Até o próximo vídeo.